A paz do Senhor, amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Que Deus venha estar abençoando a tua vida, a tua casa, a tua parentela. Que os teus descendentes sejam abundantes e prósperos. Que o Senhor venha trazer a gratidão em teu coração e também a consolidação, a solidariedade esteja presente em tua vida, para que você possa viver os princípios da fé em Cristo Jesus. Amém? Amados, hoje eu quero compartilhar a palavra do Senhor que se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Eu quero falar sobre a fé genuína. Nós sabemos que a fé genuína ela tem vários princípios, né? Mas hoje eu quero falar sobre a fé genuína, sobre o cuidar. A palavra do Senhor, ela nos diz assim, lá no verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então aqui a palavra, amados, ele está nos falando assim. Se alguém não cuida dos seus parentes, da sua parentela, e nem dos da sua casa, a quais são a sua família, a quais você tem mais intimidade, mais proximidade, esta pessoa, ela negou a sua própria fé. Ela revogou ali aquilo que ela proferiu sobre a fé em Cristo Jesus. E então essa pessoa, ela acaba se tornando, os atos dela se acabam se tornando pior do que o infiel, pior do que o pagão, tá? Pior do que aquele que não crê, não acredita, né? Se diz não acreditar em Cristo Jesus. A fé genuína, amados, em Cristo Jesus, ela envolve compromisso, responsabilidade e também amor, demonstrado em nossas obras. Professar a fé somente, isso não é suficiente. Não adianta você dizer que é cristão, mas você não demonstra a tua fé. A palavra do Senhor nos diz no livro de Tiago, a fé sem obra, ela é morta. Então, você dizer que é cristão, que crê na palavra do Senhor, mas você não vive os princípios dessa palavra, é a mesma coisa que ter uma fé sem obra, tá? E então, essa fé de nada serve, tá? Porque a fé sem obra, ela é morta. E amar o próximo e cuidar dele, isso é um princípio bíblico, é um mandamento do Senhor. E nós precisamos cumprir. Se nós proferimos a palavra do Senhor, se nós confessamos a nossa fé, então nós devemos cumprir os mandamentos do Senhor, que é amar o próximo como a nós mesmos, tá? Que é viver os princípios da palavra, uma fé viva, mas com obra. E se nós cremos e somos seguidores de Cristo, então nós precisamos ser como Cristo. E Cristo, ele não fez acepção de nenhum. Ele amou a todos e amou também a tua família, a tua parentela, os teus descendentes. Ele não fez acepção de nenhum por ele ser ali o próprio Deus. Ele os tratou como igual e sempre estava com eles. Ele cooperava em todas as coisas. Nós não podemos abandonar a nossa família. Nós podemos cuidar daqueles que estão lá fora, sim, é o nosso dever cristão. Mas maior ainda é um dever cristão cuidar dos de dentro de casa. Não adianta você tentar manter uma aparência de cristão, uma aparência de bonzinho, viver cumprindo uma missão, um cargo que foi delegado a você, aparentemente. Mas o primeiro cargo que Deus nos deu, o primeiro mandamento, o primeiro princípio, o primeiro dom, o primeiro chamado, a primeira capacitação é amar o nosso
próximo, é amar a nossa família, a nossa casa, o nosso sangue, tá? Nós precisamos viver isso. Então, cuidar da família e parentes necessitados é cumprir este mandamento. É o dever de todo cristão, tá? Nós não temos obrigação de assumir a responsabilidade do cuidar totalmente, mas sim do cuidar daquele que precisa de cuidado, daquele que está nos clamando, daquele que tem realmente a necessidade, tá? Nós precisamos rever isso, porque disso nós temos obrigação. Então, a palavra aqui do Senhor, ela nos diz que aquele que não vive isso, ele é pior do que o infiel. Pois até os pagãos, até aqueles que não creem em Deus, eles cumprem estes mandamentos. Eles cuidam dos seus. Eles cuidam das suas parentelas. Aquele que tem necessidade, aquele que está passando por um momento difícil, aquele que está passando por dificuldades, nós precisamos estar estendendo as mãos. Precisamos cumprir a palavra do Senhor. Mas não fazendo isso porque foi nos imputado isso. Mas nós precisamos desenvolver o amor. Se você não consegue amar o teu próximo, se você não consegue amar a tua família, então como que você vai cumprir esse propósito do Senhor? Como que você vai cumprir esse princípio bíblico? Porque tudo consiste no amor. Então a fé genuína, ela envolve amor. A verdadeira fé, ela não se limita em palavras, mas ela exige compaixão e cuidado. Exige também a responsabilidade, compromisso e obediência para com a palavra do Senhor. A fé genuína, ela é o amor, o próprio amor. Quem professa fé deve demonstrar essa atitude de fé, mas também de amor. Porque a fé sem obra, ela é morta. Então, a verdadeira fé, ela se manifesta em amor. A fé, ela é um dom de Deus. Então, quem ignora a responsabilidade do cuidado daqueles da sua casa, ele está negando a fé. Não adianta você ajudar um necessitado lá fora, se você não ajuda os de dentro. Não adianta você primeiro socorrer os de fora. A palavra do Senhor diz que primeiramente você socorre os de dentro. Se você pode ajudar, ajude primeiramente os de dentro e depois você ajuda os de fora. Primeiro você cuida daqueles que estão ali com você e depois você cuida dos de fora. Você ajuda, você dá mais de si para eles. Então a fé, ela é um dom de Deus, um dom maravilhoso que vem do Senhor. E quem ignora essa responsabilidade está negando a fé. Não negue este dom que vem do Senhor, o dom da fé, o dom do amor. Então você precisa, amados, ter em mente, negligenciar esse dever, ele vai trazer desonra ao Evangelho de Cristo. Porque as suas atitudes vai falar mais do que as suas palavras, tá? A sua obra fala muito mais do que as suas palavras. Aquilo que você faz não pode contradizer com aquilo que você diz. Elas têm que andar pareada. E quando você diz que é um servo do Senhor, a sua obra tem que demonstrar que você é um servo do Senhor. Quando você professa a fé, então você deve demonstrar a fé nesse evangelho com a obra. O cristianismo, ele não anula os nossos deveres naturais, mas ele os aperfeiçoa. Temos deveres com a obra do Senhor. Temos deveres com os irmãos em Cristo Jesus. Mas nós temos dever com os de dentro de nossa casa. Orar com eles, orar por eles, ensinar a palavra, mas estender as mãos para ajudá-los também em momentos de dificuldade, tá? Quando necessário, precisamos abrir o nosso coração,
estender as nossas mãos, ajudar, cooperar para que essa pessoa receba aquilo que é necessário para a vida dela, tá? E não é que nós vamos abandonar os outros, mas isso serve também para cada um de nós fazermos aquilo que é de missão, tá? Aquilo que é de nossa responsabilidade. Muitas pessoas deixam isso como responsabilidade de outras pessoas. As outras pessoas de fora vão ajudar, igrejas vão até ajudar, mas isso não é responsabilidade deles, é responsabilidade sua. A família é sua, os parentes são seus, então você deve cuidar. Não jogue essa responsabilidade nas mãos de outro. Porque muitos dizem, fulano congrega em tal lugar, então eles que ajudem. Peraí, se ele é o meu parente, se ele é a minha família, então eu primeiramente tenho responsabilidade de cuidar dele, de fazer cumprir a palavra do Senhor. Eu preciso cuidar dos meus, para que eu possa cumprir esse princípio e viver sobre essa palavra, demonstrando a minha fé e obediência em Cristo Jesus. Se cada um pensar assim, todos nós vamos estar ajudando uns aos outros. Porque, amados, tem pessoas que vivem só de ajuda de um templo, de uma igreja, e as pessoas, parentes, próximos, não ajudam. Não ajudam. E a pessoa, os parentes próximos que estão deixando de ajudar essa pessoa, entregando ela aos cuidados de uma instituição, elas estão negando a fé. Sabe por quê? Porque está tirando da boca de um mais necessitado ainda para cumprir deleites deles mesmos. Porque se eu sou serva do Senhor, eu vou olhar para a necessidade dos meus, aqueles que realmente precisam, tá? Se a minha família tem condições, se a minha família tem como tirar o sustento, ela está tudo bem, tem os seus problemas, mas está bem, então eu tenho o dever de ajudar a outro. Mas como vou ajudar a outro se a minha própria família está necessitada, está precisando, está muito mais carente do que o outro? Nós precisamos fazer uma análise de todas as coisas. Quem eu vou ajudar e quem vai me ajudar? A minha família tem obrigação de me ajudar e eu tenho obrigação de ajudar a minha família. Então, quando nós desobedecemos esses princípios que está falando a palavra, que está nos ensinando, nós estamos renunciando à nossa própria fé. Isso, a desobediência é renunciar à fé. Então, amados, vamos fazer uma análise? Vamos ver como está a nossa família? O que a nossa família tem necessidade? O que eles estão precisando? Nós precisamos viver uma fé genuína. Como está a nossa fé? A nossa fé está só de palavras ou ela está de obras? Porque a fé sem obra, ela é morta. E a fé genuína é a fé que vive da obra. A perfeita obra em Cristo Jesus. A obra do amor. A fé com obra. A fé com obra, ela é viva e ela é eficiente. E ela também traz vida. Então, ame o teu próximo, mas ame a tua família. Cuide do teu próximo e cuide da tua parentela. Aquele que nega isso, ele nega a própria fé. Aquele que abandona os seus, ele abandona a sua fé. Não adianta você viver numa casa de luxo, mas a tua família está jogada debaixo da ponte. Nós precisamos rever como está a nossa fé, como está a nossa obra. Não adianta você ter dons maravilhosos, louvar maravilhosamente, pregar maravilhosamente, mas se não tiver o dom do amor, então você nega a fé. De nada serve esses dons.
É a mesma coisa que você não tivesse nada, tá? A fé é um dom de Deus. O amor, ele vem junto com a tua fé. Amém? Então, peça ao Senhor o dom do amor. Peça ao Senhor o dom da fé. Peça ao Senhor capacitação. Peça ao Senhor provisões na sua vida. Peça ao Senhor que te dê sabedoria, que te dê discernimento para saber quem você vai ajudar, como você vai ajudar, a maneira que você vai ajudar. Peça ao Senhor e Ele vai te trazer revelação ao teu coração. Se você não consegue amar o teu próximo, amar a tua família, peça mais ao Senhor, porque não adianta você ter um cargo dentro de uma igreja e você não tem o amor pelos da sua casa. Amém? Então peça ao Senhor este dom do amor e comece a amar hoje mesmo. Comece a viver uma maneira diferente. Trate os seus com amor, com mansidão, com paciência, em nome do Senhor Jesus. Que Deus vai estar agindo dentro do teu lar, em nome de Jesus. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus possa falar contigo, que Deus possa trazer grandes mudanças em teu coração, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E lembre, a fé genuína é a fé com obra, é a fé com o dom do amor. Amém?